Olá, Caio. Vamos começar a correção do seu exercício E3. E vou começar vendo as atividades no seu projeto. Então, passando aqui para o modo 15, você não fez aquela pequena correção que eu mostrei no seu exercício anterior, que é passar o 15 aqui para baixo. Para te relembrar, View, More Views, você pega o 15 e edita. Não, é isso mesmo. E passa o nome sem os espaços, que aí ele fica na ordem certa, depois do 5 e antes do 25. Mas, pois bem, 15 vou aplicar para ver as atividades do seu projeto aqui. Nós temos que dentro dos seus pacotes de trabalho você inseriu atividades, que são essas aqui, que estão escritas na forma de verbo: fatiar, montar e aplicar. Você deixou duas linhas em branco no seu projeto, isso não é legal não. Então eu vou excluir essas linhas. Pronto. Fatiar, montar, aplicar, testar. Repare que testar está repetido em todos eles com o mesmo nome. E isso pode complicar um pouco. Então quando você for fazer referência a cada uma dessas atividades, você talvez deva usar aqui o código da EAP, para não confundir uma com a outra, certo? A quantidade de atividades dentro de cada pacote poderia ser um pouco maior em alguns casos. Aqui você tem, por exemplo, somente duas atividades dentro desse pacote de trabalho. Então talvez você precise juntar dois ou mais pacotes para ficar arrumado de uma forma melhor, certo? Aqui nesse modo 15, no término dele, você criou esse campo estrutura org, que ele é uma cópia do nível org 1, 2 e 3, só que num campo estruturado. Cliquei com o botão direito, vim em Customize Fields, vejo que o Outline 10 você renomeou para estrutura org e inseriu essa hierarquia, que é bem parecida com algum aluno que eu já corrigi. Mas tudo bem. Bom, esse preenchimento você deveria ter feito para todos os elementos da EAP mais atividades, menos os marcos, como tinha sido feito lá no texto também. Então, esse pessoal aqui também recebe, e todos os outros também, menos os marcos. Aqui as atividades você não incluiu o nível org pelo texto. Nível org 1, 2 e 3, texto 28, 29 e 30. Isso deve ser feito também, certo? Por aqui também, porque principalmente o nível org 3 nós vamos usar em mais de uma ocasião no futuro. Certo? Eu vou pedir para você anotar o número 67 e nós vamos seguir para o modo 35, que apresenta essas informações justamente separadas quanto a nível org pelo Outline Code. Nós não temos um filtro, então todos os marcos ficam aqui em cima com no value, e nós temos as atividades separadas quanto a nível org. Repare que só aparece atividade porque é padrão. Cadê? Project Group by More Groups. Aqui o seu 35, vou editar, é padrão do Project, essa opção vir desmarcada nos grupos, que é Show Summary Task. Então ele não apresenta as linhas do tipo Summary no seu projeto, somente os últimos subnível que ele entende como atividade. Como na aula anterior, no exercício anterior, as atividades, quer dizer, o último subnível não era atividade, eram os elementos da EAP, apareciam eles. Como agora nós já temos atividade, apresenta somente atividade. Então, cancelar, é isso mesmo. Passando para o modo seguinte, o 45, ele é um modo combinado. Significa que na parte de cima nós temos um modo e embaixo o outro. Nesse caso, 45, asterisco em cima, asterisco porque ele não aparece no menu, e embaixo o Task Name Form, onde você selecionou aqui o campo Notes. Muito bem. Um modo combinado, a parte de baixo está subordinada à parte de cima. Nesse caso, vai aparecer o Notes embaixo do que quer que eu selecione aqui na parte de cima. Por exemplo, testar, e aparece o Notes embaixo. Eu passando aqui em cima, aparece o Notes embaixo. Você deveria ter feito a documentação das atividades para todas elas aqui no campo Notes, como tinha sido feita a documentação da EAP no Notes também, certo?
Então eu vou tirar isso aqui e vou dar uma olhada na sua tabela 45. Então table, more tables, 45 está aparecendo no menu, isso aqui está marcado. E nós temos o campo ID, Unique ID, código da atividade, WBS, predecessores, aqui o name. O flag 16 não era para você incluir um título, e sim renomear, como você fez com o texto 27, aqui em cima. Ó. Sucessores, e está tudo aí. Ok, então vamos renomear aquele flag 16. Cadê o flag 16? É pacote de trabalho. Eu devo ter apertado em cancelar. Então está aqui, flag 16, eu venho em Tools, Customize, Fields, não, Tools, Customize, Fields, flag 16, vou renomear para pacote de trabalho. A diferença de fazer isso e você incluir um título é que quando você renomeia o campo, você está dizendo que esse é o nome padrão para todas as tabelas, não somente essa. O título ele fica na tabela, certo? Então vamos continuar aqui. Você nesse modo 45 fez uma formatação gráfica. Isso aqui em Format Text Styles. Você selecionou não críticas e crítica, no caso das atividades, pediu para ficar azul marinho. E pegou os milestones, os marcos, mandou ficar azul petróleo e itálico. Isso quer dizer que se eu mudar uma coisa de marco para não marco, a formatação é automática. Isso aqui fica azul porque é atividade, ou fica azul petróleo porque é marco. Inclusive para novas coisas que eu crie aqui. Uma atividade ou um marco. Certo? Muito. Aqui, como eu estava falando do flag 16, você vai dizer manualmente o que é e o que não é pacote de trabalho no seu projeto. Lembrando que pacote de trabalho é o último produto antes das atividades. Então, no caso, esses estão corretamente marcados sim, e esse corretamente marcado não. E eu acho que tudo certo. Esses aqui, creio eu que você tenha deixado como pacote de planejamento. Então não tem problema, esse aqui realmente não é um marco. Muito bem. Aqui em tipo da tarefa, nós pedimos que tivesse pelo menos duas que não seja do Fixed Duration. No caso, Fixed Unit e Fixed Work. O que eu não encontro aqui, deixa eu ver. Autofiltro, Fixed Work. Tem 3, e Fixed Units, só os marcos. É padrão do marco, fica Fixed Units. Então, ó, todo mundo, vou pegar aqui e transformar uma atividade, essa aqui não. Deixa eu ver. Alguma outra para Fixed Units. E na aula seguinte, você vai ver, quando nós trabalharmos duração das atividades, que isso é importante no planejamento, saber o que é Fixed Unit, Fixed Work e Fixed Duration. No caso dirigido ao esforço, que é Effort Driving, vai ficar todo mundo marcado como não, só o Fixed Work, obviamente, que vai ficar marcado sim. É até impossível tirar, né? Vai ficar marcado sim. Então anote aí, número 48. E o próximo campo é o responsável, onde nós já vimos esse campo na aula anterior. Você deveria ter posto aqui responsável pelo projeto, e todos os elementos são preenchidos, menos os marcos, inclusive, como você fez, as atividades. Muito bem. Nós temos ainda marcos e produtos, onde nós podemos ver o que é e o que não é marco e produto no projeto, sendo que a coluna marcos, nós podemos mudar uma coisa de sim para não, transformando essas linhas em marco ou devolvendo o status de atividade. Já produto, ele somente mostra e não é possível mudar. É claro, nós só podemos transformar alguma coisa em produto ou não pela hierarquia aqui. Passando isso para cá, isso vira produto. Devolvendo para lá, deixa de ser produto. Certo? Vamos ver então, antes e depois é um nome interessante. Apesar de ser predecessores e sucessores, o nome que nós sugerimos. Se você se sente mais confortável assim, antes e depois, não tem problema. Vamos ver o sequenciamento aqui das suas atividades e dos seus marcos. Lembrando que todos os elementos da sua EAP devem possuir, quer dizer, todas as suas atividades e todos os seus marcos devem ter predecessores e sucessores. A exceção
é o término do projeto, que não tem sucessor, e isso aqui é bem estranho, e o início do projeto, que não tem predecessor, e isso aqui também é bem estranho. Veja bem, todo mundo acontece depois do início e antes do fim, né? É o normal. Só que o seu término não tem predecessor e o seu início não tem sucessor. Talvez você tenha confundido aqui tudo. Deixa eu ver. Padronizar tem como predecessora 18, que é desmembrar. Interessante. Eu acho que você trocou toda a informação, tudo que está aqui. Tudo que vem antes deveria vir depois, tudo que vem depois deveria vir antes. Acompanhe o meu raciocínio. Agrupar telas deveria, geralmente é assim, né, o que está em cima, vem antes do que está aqui embaixo. Então, padronizar deveria ter como predecessor, como antes, agrupar. Então aqui deveria ter 14, mas não tem. Antes do início da análise vem agrupar. Isso ficou bem confuso. E depois do início da análise vem o fim do planejamento. Realmente eu acho que tudo que está aqui, vou fazer isso, ó. Tudo que está aqui, vou passar para cá, porque aí eu posso selecionar isso aqui e colar aqui. Vai, cancela. Eu posso dar Ctrl X e colar aqui. Pronto, eu nem precisava fazer isso, claro. Então, peraí, vou desfazer tudo. Pronto. Agora eu dou Ctrl X aqui e colo aqui. E aí eu inverti tudo. Pronto, é isso mesmo. Agora faz sentido, né? Mais ou menos. Ainda está um pouco confuso. Antes disso vem isso. Deixa eu fazer assim. (12, 14). Aí, terminando a implementação, começa a homologação. Então aqui deve ter um 52. Tem um 52. Deve ter sido isso mesmo. Você confundiu o que é antes e o que é depois. Passado essa turbulência, vou ver se todas as suas atividades e marcos possuem o sequenciamento e se somente elas possuem. Vou começar isso usando um autofiltro, pegando o produto e escolhendo sim. No caso eu estou vendo aqui todos os produtos do seu projeto e somente os produtos. Eu vejo que eles não foram sequenciados. Muito bem. Voltando ao normal, eu vou fazer aqui o autofiltro ainda, pedindo para mostrar todos os campos vazios. E eu deveria ver somente os produtos e o início do projeto. Mas eu também vejo esses dois caras aqui. Então eu vou pôr, deixa eu ver, ID 59 e ID 65. 59 e 65. Vou lá, 59 aqui. Então eu vou pegar esse cara e jogar para cá e sequenciar. E 65. Então eu vou pegar isso aqui e também sequenciar. Não? Deixa eu ver. Aqui 64. 64. Você está tentando... Ah, tá. Problema de... Vai criar um looping. Uma é sequenciada com a outra, que eu vou pegar e jogar para a primeira. O que não vai acabar nunca. Então, eu vou botar uma... Cadê? Qual é a linha do início do projeto? Facilitar a minha vida, botar 2 aqui. Pronto. Depois você vê quem é realmente o predecessor disso aqui. Na verdade, você refaça todo o sequenciamento para ficar conforme o projeto. Veja se foi isso mesmo, você confundiu um com o outro e refaça isso. Bom, fazer aqui para sucessores, eu também tenho um problema aqui com relatar. Relatar não tem sucessor, então eu vou pôr 66. Não, sai. Aqui, mostrar todo mundo, tirar o autofiltro. Agora o seu sequenciamento
está teoricamente correto. No exercício, nós pedimos que você incluísse pelo menos uma ligação de cada um dos tipos que não fosse término para início. Isso quer dizer que nós queríamos um início para término, término para término e início para início. Esses tipos, dei um duplo clique, predecessores, nós podemos encontrar aqui os 4 tipos. Uma forma de fazer mais rápido é incluir o código aqui no campo predecessores, por exemplo. Dizer que navegar tem como predecessor relatar, só que eles começam juntos. Então é start to start. Ou então 59 finish to finish. Ou 38 início para término. Certo? Além disso, nós pedimos que você incluísse retardos e antecipações. Isso pode ser feito por aqui também. Por exemplo, mais 3D de dia. Ou duplo clique por aqui. Em dias, em horas ou porcentagem. Quer dizer que é finish to start, só que quando faltar 15% para terminar, o outro já começa. Menos 15%. Por exemplo. Certo? Isso deveria ter sido feito. Você conserta para enviar junto do seu exercício E4. Não basta enviar a sequência numérica. A sequência numérica garante que você viu o vídeo. Você deve ver o vídeo e fazer as correções. Vamos passar então, depois de você anotar o número 78, para os seus modos do tipo diagrama de rede. Isso eu faço aqui em View 55 diagrama de rede. Vou tirar um pouco o zoom. Você, em Box Styles, criou um template que foi a atividade do projeto. Aplicou para as críticas e não críticas. Esse template apresenta name, nível org, responsável e WBS. Você inseriu, aqui editando, um rótulo para responsável. Em vez de contact, então, poderia ser resp de responsável. Certo? Fica menor e seguindo os nomes que nós estamos dando. Então, close, tudo bem. O modo seguinte, o PDM, como você viu na sala de aula, ele é um diagrama de rede especial. Ele não apresenta os campos summary. Isso você fez como? Format, layout. Você desmarcou show summary task. Além disso, Box Styles, estou fazendo clicando com o botão direito aqui. Você fez um novo template, esse apresentando esses campos que estão corretos. Muito bem. Eu vou tirar aqui o zoom e ver que o seu sequenciamento está correto. Todo mundo com predecessor e sucessor. Para ver mais detalhes desse sequenciamento, você assiste a correção e me envia o número do aluno André, que é o de matrícula 003. Certo? Nós temos ainda 2 modos, que é o 70, que apresenta essas informações, só que separadas com um grupo. E você vê que nesse modo do tipo diagrama de rede ainda é possível usar grupos e filtros, como você pode ver aqui em cima. E o 75 é o modo combinado, onde na parte de baixo nós temos o Relationship Diagram, que é um modo que vai nos mostrar os predecessores e sucessores dos elementos que eu selecionar em cima, inclusive com os tipos de ligação. Repare que tem esses predecessores, sendo que navegar é do tipo início para início. E ele mostra também os retardos e antecipações, como você pode ver nesse exemplo aqui. Tá certo? Qualquer dúvida, então, você entre em contato. Vou pedir que você anote o número 48 e não esquece de mandar essa sequência. Um abraço, tchau.